Olá a todos que estão entrando para a live. Vou chamar aqui o Fabiano aqui para a gente começar e vou colocar também o tema. Que não deu certo. Deu, né? Deixa eu fixar esse comentário aqui. Aqui, vou colocar. Guardar o Fabiano entrar aqui na live. Oi. Olá, boa noite. Deixa eu arrumar aqui. Tudo bem? Tudo Como bem? é que tá o meu áudio? Tudo bem? Tá chiando um pouquinho, mas eu não sei se é o meu ou se é o seu que tá chiando. Mas acho que é o seu, Será mas dá pra gente ouvir. ele tá baixinho sim, ou ele tá legal? ele tá só um chiado, não sei se é o seu ou se é o meu, mas eu acho que é o seu, mas dá pra ouvir do jeito que tá, sem problema. E aí? Tudo bem, Nara? Tudo Se bem com ficar ruim o você? som, tu me fala, tá? Que daí eu tento tirar o fone de ouvido aqui e tentar fazer direto daí no celular. Sim, o meu também tava desse problema também, eu parei de usar o fone, mas assim, dá pra ouvir, não tem problema. Então, vamos começar. Qualquer coisa, gente, vocês falarem se tá muito ruim o som, vocês escrevem aqui, tá? E também envia a live para alguém que vocês queiram convidar, que tem interesse no tema, porque igual eu vou começar aqui, não tem muita gente que aborda o sistêmico no direito penal, apesar que tem muitas pessoas qualificadas, então pode ser de interesse de muita gente, né? E essa abordagem no penal também interessa para todas as áreas, porque tem muitas questões em outras áreas que afetam também no penal, que responsabilizam no penal. Então, a gente acaba passando por essas questões também, mesmo se a gente for da área de família, se a gente for da área civil, existem algumas questões que também, né, vão ali fazendo uma relação com penal, responsabilização penal. Então, eu estava até conversando com uma amiga minha, a live surgiu porque ela me perguntou, ela queria uma indicação de profissionais que atuassem na área de direito penal com sistema. E aí eu fui pensar, eu fiz uma enquete no meu Instagram e eu quase não encontrei pessoas, mas seu nome foi o primeiro, né? Que surgiu na pesquisa, e eu já tinha vontade de fazer uma live com você, porque a Márcia Salud já tinha me falado para a gente olhar mais uma vez para a justiça restaurativa. Mas aí surgiu, então, depois de um ano que ela comentou comigo, porque é uma abordagem muito importante, principalmente nesse ano de 2020, que é um ano que vieram à tona muitas coisas em vários sentidos, né? E a gente vai dar uma olhada nisso. Mas antes de você começar, só para te apresentar, eu vou te dar a palavra, tá? Vou parar de falar, porque eu tô aqui igual aluna hoje. Não quase nada. Mas o Fabiano Oldoni, ele é pesquisador em justiça restaurativa e sistêmica, professor e advogado criminalista. Eu só esqueci de perguntar de qual cidade que você está conversando comigo hoje, né? Onde você mora. Camboriú. Mas trabalho em Itajaí, Balneário Camboriú, nessa região litorânea aqui. Entendi. Então, Fabiano, eu vou começar assim, perguntar algumas coisas, vou te dar a palavra, vou deixar você falar, esse tempo é seu, mas assim, eu não sou dessa área, eu sou da trabalhista, mas eu acho que a gente precisa olhar para todas as áreas do direito com uma abordagem sistêmica, porque a gente fica nessa interação sempre, né? E esse ano foi um ano que, principalmente eu como mulher, vi muito sobre violência doméstica, né? Vi muito sobre abuso sexual. Então, coisas que antes a gente não tinha coragem de olhar ou não olhava de forma adequada, está vindo à tona. E isso traz também
muitos sentimentos, né? Assim, nessa área. A gente se identifica muito com a vítima, porque a gente acaba excluindo muito quem comete o crime. Então, assim, eu queria entender como começou essa abordagem sistêmica no penal para você, o que você viu de movimento no país, se você quiser falar alguma coisa antes disso. Tá. Então, Nara, esse é um tema que a gente sempre precisa estar abordando, porque o direito penal ele acaba sendo o espelho de todas as demais áreas do direito. E ele é um espelho muito próximo do direito de família. Então, como a gente trabalha com o sistêmico, é muito comum você trabalhar no direito penal e a origem dessas questões penais, elas são quase sempre questões familiares. Isso é muito presente. Então, o direito de família está muito presente no direito penal e o direito penal está muito presente no direito de família. Bom, a minha pesquisa nessa percepção sistêmica, porque aí é preciso a gente voltar um pouquinho, porque quando a gente fala de direito penal, a percepção sistêmica do direito penal, a gente está trabalhando com uma ideia de pensamento sistêmico, que é a base de todo o movimento que vem fazendo uma superação ao movimento cartesiano. Não é uma ruptura, porque a gente não rompe nada, né? O olhar sistêmico é um olhar integrativo. Então ele vem fazendo uma superação, né? Um novo paradigma que vem surgindo. Então esse olhar sistêmico, ele é, por exemplo, o fundamento da justiça restaurativa, que é lá da década de 70. E que agora, somente agora, em 2016, que o CNJ começa a regulamentar e a gente começa a ter isso muito presente nos nossos tribunais. Então, o nosso olhar não cartesiano para o direito, ele é muito recente. Talvez 5, 6 anos, não mais do que isso. Eu digo um olhar assim de conjunto, porque olhares individuais a gente tem desde o início da década de 90, alguns juízes fazendo alguns movimentos, mas assim, sem força, né? Não é uma política pública. Então, esse olhar de política pública do Estado, ele surge a partir de 2010, com uma resolução da Justiça Restaurativa pelo CNJ, e depois 2016. Então, de lá para cá. Então, esse olhar sistêmico é algo que eu estou pesquisando, assim, que é o que me interessa desde o ano 2014, a partir do meu doutorado que eu fiz em Justiça Restaurativa. Porque não tem como você trabalhar com a Justiça Restaurativa sem trabalhar com o pensamento sistêmico, né? Que é justamente a grande diferença aí do direito tradicional. Então, de 2014 até 2017, eu estava apenas na Justiça Restaurativa, que é uma das ferramentas que tem por natureza o direito penal. E em 2017, então, quando as constelações começam a ser introduzidas no judiciário, 2016, 2015, mas assim, mais acho que foi 2016 que houve aquele boom. Em 2017, eu, professora Márcia, professora Maria Fernanda, a gente fez o livro Direito Sistêmico, que foi o primeiro livro que abordou essa temática, né? Um livro que foi pensado para as academias, para os acadêmicos, para que eles pudessem ter um material de pesquisa. Então foi uma parte de teorização. E nesse livro a gente dividiu a primeira parte na questão das constelações, explicando, né, as leis sistêmicas ali do Bert Helling, a questão da abordagem sistêmica em si. Numa segunda parte voltado para o direito de família, que é o tradicional, que todo mundo olha, né, aplica, as oficinas, elas geralmente são voltadas ao direito de família, e aí coube a mim essa perspectiva no olhar penal. Então, assim, ali é que começou essa pesquisa mais direta, mais diretamente da questão do sistêmico, não do pensamento sistêmico, mas das leis sistêmicas voltadas ao direito penal. E aí, depois dali, então, houve uma série de interações entre nós, e aí surgiu um livro que é a Constelação Sistêmica na Execução Penal, depois a gente pode falar, porque daí é a parte prática disso. Daí surge uma pesquisa que é a Justiça Restaurativa Sistêmica, que a gente implementou isso no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Então, bom, mas isso é a parte prática. Mas assim, quando a gente estrutura, quando eu faço esse olhar sistêmico para o direito penal, num primeiro momento eu faço um olhar
apenas numa percepção de estrutura de Estado, assim, porque o direito penal é muito mal visto, né? O direito penal é sempre muito criticado. E eu faço uma análise lá no direito sistêmico, numa perspectiva de que nós temos, com relação às leis, né, as leis sistêmicas, nós temos a questão de que a estrutura jurídica ela surge posterior à sociedade. Então nós temos uma questão de ordem aí, que é a questão... E quando o Estado chama para si o poder de punir, né, ele acaba excluindo a sociedade. Então ele acaba excluindo o social. E aí há um problema de pertencimento, né? Porque acaba tirando o conflito da sociedade e a sociedade acaba sendo excluída daquele conflito. Então isso tem uma questão estrutural, de estrutura. Mas foi uma opção política estatal nossa desde o Estado moderno, desde a Revolução Francesa. Então a gente pode fazer uma análise sistêmica do direito penal a partir de 3 dimensões. Uma dimensão que é a estrutura estatal, outra dimensão que é a questão jurídica operacional, ou seja, o direito penal dentro do judiciário, como que ele é operacionalizado, isso é uma outra situação, e uma terceira percepção, uma terceira dimensão é a questão dos sujeitos processuais dentro do direito penal. Então veja que isso dá pano para manga, a gente pode ficar uma semana falando, é muita coisa. Mas assim, rapidamente, para a gente tentar passar por essas questões. Quando a gente faz uma análise da percepção sistêmica para o direito penal na percepção de estrutura de Estado, nós temos então um olhar para o direito penal de respeito, porque ele surge com uma finalidade de garantir direitos contra o Estado. Isso tem que ficar muito claro, né? O direito penal ele não surge com uma finalidade punitiva, ele surge com uma finalidade de garantia. Bom, se ele é uma garantia minha e sua contra o poder punitivo, nós precisamos respeitar isso. E precisamos olhar honrar esse movimento do Estado no sentido de ter um instrumento que nos garanta contra o seu abuso de poder. Então, quando a gente fala assim, o direito penal não pode existir, calma, o direito penal, primeiramente, ele nasce com a finalidade de proteger nós contra a função estatal. Então, imagine se nós tirássemos o direito penal. O que sugeria? A arbitrariedade. Nós ficaríamos à mercê de quem? Então, esse é um olhar de respeito para esse movimento estruturado dentro do sistema estatal. Só que quando ele é inserido no Estado, ele acaba contrariando algumas leis, que é a questão do pertencimento da própria sociedade, a questão da hierarquia, né? Porque nós temos uma sociedade que surge antes do Estado. Bom, mas aí quando ele é trazido para o Estado, ele é sistematizado, ele acaba excluindo as partes de uma participação efetiva, ou seja, o conflito acaba sendo monopolizado. Então aí é uma crítica no sentido de trazer as partes para a observação e a transformação do conflito. Então esse é um movimento que o Estado deve fazer. Isso na primeira dimensão, ainda estrutural. E como que se dá isso na prática? Como que a gente está vendo isso na prática? A questão da justiça restaurativa. Justiça restaurativa é trazer as partes para que elas conversem sobre o conflito. Entende? Então, nesse sentido, o Estado... Mas trazer essas partes também seria trazer a sociedade, igual você falou, que foi excluída? Sim, porque a justiça restaurativa pressupõe um encontro entre autor, vítima e comunidade. Então, todos estão presentes. No direito penal tradicional, a gente só tem a presença da vítima em um interrogatório, do acusado em um interrogatório e de mais ninguém. Então, a justiça restaurativa vai fazer o quê? Trazer essas partes e elas vão informar quais são as suas necessidades. E aí, o judiciário, ou até mesmo os próprios participantes desse movimento restaurativo vão tentar fazer movimentos para suprir as necessidades de quem realmente interessa, que são os sujeitos do processo. Então, essa é uma primeira visão sistêmica do direito penal, que é uma visão de reorganização da estrutura do movimento dentro do Estado. Pois bem, um segundo movimento agora é
dentro do judiciário existe a questão do direito penal aplicando, né, a punição, ou seja, quando alguém pratica um delito, o judiciário vai lá, o Ministério Público denuncia, o judiciário vai lá e julga, enfim, aplica a sanção. Esse é outra dimensão que precisa ser olhada, por quê? Porque esse movimento é um movimento estritamente cartesiano, porque nós não temos nós temos uma dicotomia de partes, né, autor e vítima, e de absolvição, culpa ou não culpa. E olhar sistêmico para isso, olhar sistêmico nessa junção, nessa relação, ele vai trazer tudo aquilo que tu sabe, quem trabalha com sistêmico sabe, que trazer todas as relações possíveis, né, que nos influenciam dentro do nosso sistema. Então, o direito penal tradicional, na sua aplicação diária, ele é extremamente cartesiano, no sentido de separatista. Ele separa, ele é excludente. O movimento sistêmico no dia a dia é um movimento que faz com que o direito penal seja um movimento agregador e não separatista. Que todos fazem parte, não há vítimas e acusados no sentido jurídico, sim, mas não no sentido do sistema. Você tem um olhar integrativo. Então, isso é uma outra percepção. Como que isso está sendo, de alguma forma, modificado? A partir dos movimentos restaurativos e também a partir dos movimentos sistêmicos. Porque nós temos, por exemplo, práticas sistêmicas dentro dos presídios, nas relações de violência doméstica. Então, nós temos muitas oficinas que fazem com que as partes realmente consigam compreender a origem desse conflito e, então, dar um destino melhor para isso. E aí, eu acho que é algo... Não sei se tu quer fazer... Oi? Não sei. Voltou? A internet está cortando um pouco. Não sei se está só para mim ou se é para todo mundo. Mas, assim, pegando o gancho para te perguntar, né? Por exemplo, hoje eu escutei uma observação que pode ter sentido. A gente veio de um sistema, né, na boa consciência de resolver tudo através de conflitos, levando ao judiciário. E esse movimento de olhar para a parte, incluindo, ela é um movimento de má consciência, como se a gente estivesse na má consciência tentando, né, seguir um caminho mais inclusivo. Então, nesse caminho de olhar para os sujeitos, né, do processo, não como objeto, mas como sujeitos, isso ainda tem uma resistência, porque esse é um olhar mais humanizado para as partes. Como que tem sido a aplicação disso na prática, assim, para você? Bom, isso vai depender muito, Nara, da cultura de cada sujeito do processo, que aí entra na terceira dimensão. Não adianta a gente ter todo um movimento dentro do judiciário se aqueles que estão fazendo parte do processo, eles não têm uma percepção e uma postura de vida sistêmica. Então, eles acabam tendo um olhar julgador, um olhar separatista, eles acabam tendo um olhar cartesiano. Então, isso exige daqueles que estão nesse movimento, primeiramente, um conhecer-se e uma mudança de postura nas suas vidas. Porque nós temos uma cultura que é extremamente punitivista, uma cultura que é extremamente separatista. Isso é claro. Como que você vai superar isso? A partir do movimento individual de cada um. Esse é um movimento que não é do judiciário, porque o judiciário pode até implementar isso, mas se cada sujeito processual não mudar a sua forma de observar o conflito, não vai mudar. Entende? Então, parte de uma comunicação não violenta, parte de uma escutativa, parte de vários movimentos que são individuais. Então, o que eu vejo muitas vezes são pessoas que estão nesse movimento, profissionais que estão no movimento sistêmico e restaurativo, mas eles não têm uma postura de vida sistêmica e restaurativa. E isso vai acabar influenciando também nos seus resultados. Porque isso não é mágica. Ou você muda, né,
postura de vida, um olhar diferente. Se você não faz essa mudança, aquilo que você está implementando é apenas uma mudança de comportamento, sem ser uma mudança efetiva. Então, eu acho que é um movimento muito novo, como eu te disse, é muito recente isso. Nós temos uma resistência muito grande dentro do judiciário ainda, com relação à questão das constelações, isso é muito resistente. A justiça restaurativa ela tem uma aceitação maior, mas eu creio que a gente precisa ainda de mais tempo. A gente precisa de mais esclarecimento do que é isso. Agora, isso precisa, Nara, também chegar nas academias, nas universidades. Porque senão as universidades, elas trabalham o aluno 5 anos numa postura de litigância, e aí você não vai conseguir, em algumas oficinas, em algumas palestras, modificar esse entendimento que ele tem do conflito. Então, isso é uma organização de um sistema como um todo, que parte de um sistema educacional, que vai para um sistema jurídico, e também é uma política pública de Estado. Porque a gente tem municípios ou estados que implementaram já a política pública, a prática restaurativa como política pública. Nós temos algumas cidades que são consideradas cidades restaurativas. Então, veja, não é apenas o judiciário. Né? Não seria... Não sei se eu vi. Oi? Seria, antes de chegar no judiciário, seria uma atuação em conjunto de usar mesmo esse olhar para quem comete o crime, né, e trazer essa educação que realmente ela vai ter um tempo. Nem tudo que a gente educa vai ser para essa geração, talvez vai ser para a próxima. Isso. Só para você ter uma ideia, de nada adianta o judiciário implementar os núcleos de justiça restaurativa se você não tiver uma rede restaurativa no município. Porque não é o autor e a vítima irem para o judiciário, participarem de um ciclo restaurativo que está tudo resolvido. Não é. De regra, essas pessoas precisarão de um acompanhamento, ou em razão da questão psicológica, ou em razão da questão do vício. Então, precisa ter uma rede de apoio integrada que vai pegar as pessoas depois que elas entraram no judiciário por algum conflito, e que por algum motivo elas pretendam restaurar a relação ou restaurar isso, e essa rede de apoio precisa dar possibilidades para que elas sejam acompanhadas. Então, se não tiver uma política pública de município, de estado, não vai adiantar nada. O que a gente vai estar fazendo, Nara, é apenas resolvendo o processo como as mediações fazem hoje. E essa visão sistêmica não tem por objetivo não tem por objetivo resolver processo. Não é esse, né? O foco não é o conflito. A justiça restaurativa tem por foco as relações, ou seja, a observação do dano, né? As necessidades de cada um, a responsabilidade de quem fez o ato e o engajamento de todos para mudar aquilo. Então, isso precisa de um apoio, de uma equipe multidisciplinar que vá fazer depois, que vá acompanhar essas pessoas. Então, veja, não é um movimento pontual. Está vindo pelo judiciário, é importante porque o judiciário tem força, então isso de alguma forma, isso é imposto, mas se nós não implementarmos isso a partir de uma cadeia de redes integradas, não vai resolver nada. Nós vamos continuar achando que se resolve a partir de um encontro. E não é assim. Entende? Então essa eu vejo... Isto. Então, eu não sei se a internet está um pouco assim, picando, mas eu acho que eu desativei aqui os comentários para a gente conseguir melhorar um pouco para você. Mas, assim, uma questão que eu fico com dúvida, para quem ainda quer entrar, né, com essa abordagem no direito penal, ela precisa passar pela justiça restaurativa ou não? Por exemplo, você conhecendo um pouco sobre as constelações, o pensamento sistêmico, você começa a aplicar
aplicar isso no dia a dia antes mesmo de olhar para a justiça restaurativa, apesar dela ser um papel importante para a gente olhar além do processo. Tu diz o profissional, por exemplo, o advogado, o promotor, o juiz, que Isso. quer ter uma visão diferente sobre o direito penal. Primeiramente, você precisa ter uma postura de vida que mude. Você tem que mudar, então, né, um juiz que vai implementar, por exemplo, a justiça restaurativa na sua vara, ele tem que modificar toda a sua equipe, ou seja, ele tem que trabalhar toda a sua equipe. Porque se essa equipe não tiver um olhar sistêmico para o conflito, não vai adiantar nada. Então, eu, enquanto advogado, eu consigo trabalhar, por exemplo, no meu dia a dia, no atendimento, com um olhar sistêmico e restaurativo, sem fazer círculos restaurativos e sem fazer constelação, porque não há necessidade para isso. Mas agora, eu faço, por exemplo, uma entrevista com um cliente, onde a partir de algumas perguntas sistêmicas, eu faço com que ele observe a questão do conflito transgeracional. Então, eu consigo aplicar isso no meu dia a dia, entende? Isso pode ser que não tenha uma solução do processo em si, porque o processo crime ele precisa ter uma continuidade, né? Não depende do acordo nosso, pelo princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público vai tocar. Mas, muitas vezes, essa tomada de consciência que ele tem a partir de um atendimento faz com que ele depois observe futuramente para não reincidir. Então, eu posso sim fazer isso no meu dia a dia. E se houver necessidade, se eu achar que é interessante, eu posso encaminhar para que ele faça uma constelação com algum constelador. Eu, enquanto advogado, eu não acho que eu deva fazer para o meu cliente, em razão dos emaranhamentos que eu posso surgir ali, que podem surgir. E se eu achar interessante fazer uma prática restaurativa, uma mediação entre vítima e ofensor extrajudicial, com a voluntariedade de todos, ou um círculo restaurativo extrajudicial, eu posso encaminhar para um facilitador, se eles quiserem, e isso pode gerar uma modificação no olhar sobre o conflito. Então eu posso sim fazer isso no meu dia a dia, sem a necessidade do judiciário. Então, são instrumentos que são muito ricos, porque eles são realmente muito humanizados, né? Humanizadores. E quando você, profissional, tem essa postura e tem essa visão, você acaba dando uma alternativa diferente para o seu cliente, que não é simplesmente aquela de fazer defesa técnica. Você começa a olhar para o seu cliente como sendo alguém que precisa de uma orientação na área humana e sistêmica e transgeracional, né? Só que, claro, com cuidado para não se emaranhar nessas questões. E aí tem que ter as ordens de ajuda, tem que saber até onde você pode ir, que esse é um dos problemas que eu vejo na questão penal, porque o liame é muito pequeno, assim, entre você estar fazendo alguma coisa e estar se emaranhando nas questões do cliente. Porque, sabe, né, o que chega para nós tem alguma relação com os nossos sistemas também. Não é para que chegam algumas questões para nós. Tá travando muito. Não sei se você tá usando o 3G ou se o Wi-Fi. Não sei. Só para poder te dar esse toque. Mas assim, eu entendi tudo que você falou, mas ainda tá travando um pouco. Mas o áudio o que eu tá queria travando ver com também? você. Hã? O áudio está travando também? Tá picando um pouco. Mas talvez você colocando no 3G melhore, mudando de Wi-Fi para 3G. Mas o que eu, né? Ver se consegue melhorar, falta pouco, então acho que dá pra gente seguir. Tá me ouvindo? Pode seguir. Hã? Estou te ouvindo. Pode falar. Tá bom. Então, o que eu queria ver com você é o seguinte, nessa sua experiência com essa abordagem, você consegue identificar, igual você falou, tem muito a ver com o direito de família. E a gente acaba também vendo questões culturais, né, do país, nas temáticas dos processos penais,
E também você deve receber clientes, eu não sei se você se especializou em alguma área, mas acaba recebendo clientes com mesmas histórias repetidas, com padrões que são não só, mais assim, padrões brasileiros, né, vamos dizer. Você conseguiu abordar isso e colocar, e tentar, assim, criar alguma abordagem que ajude mais, assim, para trabalhar mesmo essas questões que são repetitivas, como violência doméstica ou drogas, né? Assim, porque a gente olhando para o nosso país, a gente vê muitas mulheres sem pai. Tipo assim, muitas famílias sem pai, né? Que o pai é muito excluído. E isso vai influenciando muito no uso de drogas, no cometimento de crimes. Isso você foi observando no seu dia a dia, no escritório, algum tema que repete bastante, não só uma questão assim, regional, mas porque pela cultura, né? Porque quando a gente olha para o direito penal, a gente vê muito cru essa questão social, a desigualdade, o desequilíbrio que existe mesmo de educação, porque a maioria das pessoas que cometem crimes são pessoas mais pobres. Então, assim, a gente acaba vendo, tendo um olhar assim, amplo do que tem acontecido em dimensões mais, assim, numa dimensão coletiva. Assim, a maioria das pessoas que cometem crime, elas não são as mais pobres. As mais pobres são as que são presas. Porque nós temos uma infinidade, o sistema consegue captar essas pessoas. Mas a maioria das pessoas, sim, não tem maioria. Todos praticam crimes porque não tem como. São muitos tipos penais, né? Nós temos mais de 1.700 crimes. Tu imagina se alguém consegue viver sem praticar um crime. Não tem como. Só que o sistema ele pega uma parcela da sociedade que é essa parcela diferente, entendeu? Então, assim, essa pergunta que tu fez, esse padrão, ele é um padrão que a gente percebeu nas constelações feitas no sistema prisional, que é onde surgiu aquele livro dos Constelações Sistêmicas na Execução Penal. E aí, nesse livro, a gente fez as constelações com os presos que estavam em razão da violência doméstica e houve, inclusive tem um relato no livro de 11 casos, de 11 presos. E houve ali a identificação de um padrão que era muito claro. Violência doméstica. Antes da violência doméstica tem a questão do vício e existe a questão da ausência paterna. Então, e que é o que o Bert fala, né? A ausência paterna, vício e violência. Isso é um padrão que a gente encontrou nesse sistema prisional, que é essa casa de albergado, que foi um trabalho que foi feito durante 1 ano e meio. Então, existe sim esse padrão ali. Tá? Existiu nesse caso. A gente não conseguiu fazer o acompanhamento disso com as famílias, porque a gente não tinha contato com as famílias. Mas muitos deles tomaram consciência dessa ausência paterna e muitos deles tiveram o início do vício a partir dos momentos em que eles relataram a percepção de que o pai não estava mais presente. Não no sentido de presença física, mas presença, muitas vezes, de presença emocional mesmo, né? De postura de pai. Pai presente, mas ausente. Então, ficou muito claro isso. É um padrão que realmente acontece. Então, veja como isso tem relação com a família. Sim. E aonde isso vai desencadear, aonde isso vai... o efeito disso vai gerar onde? No sistema prisional. Então, se você começa a fazer uma pesquisa de todos esses casos, você vai chegar na família. E vai encontrar padrões ali que não tenha dúvida nenhuma. E o interessante, Nara, é que muitos deles perceberam isso, perceberam que tinha um padrão de repetição também de alcoolismo, de vício, que vinham dos pais, dos avós, um padrão de repetição de violência também, as mães, as avós, né, as tias também eram vítimas. Então é um sistema todo que funciona daquela forma. Então existe uma boa consciência ali, né? E
muitos deles, quando tomavam consciência disso, e era feita a pergunta no sentido de se você quer continuar ou quer mudar isso, muitos deles diziam que queriam permanecer como estavam. Ou seja, a questão da fidelidade, né, o elo é tão forte que eles não conseguem romper a questão da repetição de padrões. Então, eles não conseguem ir para a má consciência. Entendo. Mas também existe também um certo susto quando você descobre isso, né? Que às vezes você não está se sentindo preparado, não está disponível naquele momento para mudança. Você está disponível para olhar, mas não está disponível para mudar. E também, às vezes, dá medo, né? Porque a única coisa que ainda liga essas pessoas com o mundo externo seria a família. E o que vai acontecer se eu mudar? Eu já não tenho ninguém. Se eu mudar, isso influencia na minha relação? Então, assim, realmente seria o ideal olhar para as famílias brasileiras, no sentido assim, o que está trazendo a criminalidade naquela região, como que é o índice de mulheres grávidas e assim, sem nenhum parceiro, e o que isso vai influenciando ali, porque realmente isso que eu queria ver, assim, existem coisas que a gente, na constelação, consegue olhar e saber que existe um padrão não só para essas pessoas, mas para nós também. Quando a gente não está alinhado com a nossa família, outras vão acontecendo coisas conosco que a gente fala assim, não, peraí, vamos olhar aqui, vamos voltar para o nosso lugar. Mas, assim, o que você indica para quem está assistindo para poder assim, procurar entender melhor essa dinâmica? Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta que eu lembrei aqui. Também na sua experiência, você acha que esse olhar e essa disponibilidade, ela é maior com vamos dizer assim, com o acusado ou com a vítima? Né? Porque assim, é um olhar humanizado para o acusado. Sim. E às vezes as vítimas, elas não querem fazer, né, ter esse olhar. Eles querem a punição. Sim. E a justiça, ela não é punitiva, na verdade. Ela é compensatória. Ela vai olhar não como julgamento, ela vai compensar um conflito. Então, essa tua pergunta ela é muito interessante, porque uma das dificuldades que a gente tem de trabalhar na justiça restaurativa é com a negativa da vítima de fazer parte. Inclusive, nesses movimentos sistêmicos que foram feitos no sistema prisional, os presos, os autores do crime, todos eles estavam disponíveis para o movimento. Eu não sei se as vítimas teriam essa disponibilidade também. Eu vejo que há uma resistência maior da vítima do que do próprio acusado, do próprio infrator, do perpetrador, tá? E isso tem uma relação muito direta com a ideia de se fazer justiça. Ou seja, a vítima tem uma perspectiva de que a justiça tem que ser feita a partir de uma punição. Ela não consegue olhar a relação como sendo uma relação que pode ser reorganizada sem passar pela punição. Isso é cultural, tá? Você pode ver, por exemplo, quando acontece algum crime grave, a vítima ou familiares dizem: agora a gente quer justiça. Justiça que vem de quem? Do judiciário. Então, é compreensível que é muito mais difícil para a vítima aceitar esse movimento do que para o infrator. É compreensível em razão de todas as dores e de todas as ofensas que ela tenha sofrido. Isso é compreensível. Então, eu vejo que a dificuldade maior de fazer esse movimento com ambos é uma dificuldade de trazer a vítima para o movimento. Entendo. E eu vejo isso, igual você falou, eu até fiz uma live semana passada com a doutora Alda, a gente falou exatamente dessa dinâmica vítima-perpetrador. E que, assim, que essa questão de justiça, de revolução, de salvador, isso aumenta mais essa dinâmica, né? E assim, a pessoa que um dia é vítima, ela acaba sendo perpetrador, porque ela sai do papel de autonomia e ela fica presa numa situação que ela está acusando. Então, ela acaba sendo
o perpetrador do perpetrador. É uma coisa assim, é um ciclo que vai girando e assim, por isso que a justiça restaurativa, ela vem para quebrar um ciclo dessa dinâmica, né, assim, de alimentar a vítima, o perpetrador, quem está certo, quem está errado, porque existem questões, além disso, não só familiares, mas culturais, que influenciam também, né? Porque a gente tem um Sim. sistema penal dessa forma, como você colocou, que excluiu a sociedade e não olha para os sujeitos. E a justiça restaurativa tenta trazer esse foco, né, em quem realmente precisa da garantia do Estado, né? E só que uma dificuldade que se apresenta no dia a dia é que as pessoas, isso não é só na área penal, tá? Eu vejo isso muito mais nas outras áreas. É uma ausência de autonomia do sujeito de olhar para os seus conflitos. Nós não somos preparados para termos uma autorresponsabilidade. Então, o que a gente faz? A gente terceiriza. E quando a gente terceiriza, né, a gente espera que alguém decida pela gente. E aí você chega ao cúmulo de ter uma audiência onde a parte olha para o juiz e diz assim: doutor, o que o senhor decidir tá certo. Tu entende? Qual é a minha autonomia? O que eu quero? Se nem eu sei o que eu quero. O que ele decidir está certo. Se ele decidir que eu não tenho direito, está tudo certo. Então, há uma imaturidade. Em algumas situações ainda a gente está numa infância, no sentido emocional, em que a gente procura, e Freud vai explicar isso, a gente procura um pai, que é o Estado, a partir do judiciário, para dizer o que nós precisamos fazer. Isso não se muda de um ano para o outro, porque isso é uma cultura. Então isso demora. A empoderar as partes para que elas tenham autorresponsabilidade demora. E isso não é função do judiciário, isso é função das escolas, isso é função da educação, isso é função das famílias. Então isso é função de base, isso não tem nada a ver com o judiciário. Só que o judiciário acaba refletindo no judiciário aquilo que é, de alguma forma, a base das escolas e a base da nossa educação e do nosso sistema familiar como um todo. Então, é muito nítido isso. Então, esses movimentos que vêm são movimentos que vêm para dar autonomia. Mas as pessoas não querem essa autonomia. Elas continuam delegando. O conflito está a serviço, né? Tudo está ali acontecendo. E até é difícil também aceitar assim, nossa, mas eu atraí isso por alguma coisa também, ou assim, às vezes até a pessoa que comete o crime quer realmente receber uma pena porque não tá desassociado disso, né? De entender que às vezes é um padrão, que tem coisas além do que ele tá fazendo um padrão, né? De crimes e tem que olhar isso com mais cuidado. Mas, assim, tu trouxe Deixa eu só fazer um complemento, que tu trouxe uma questão que vale a pena a gente falar, que é a questão daquele que volta para o sistema prisional porque ele inconscientemente acaba praticando crimes, porque ele quer voltar para o sistema prisional. Sabe por quê? Porque ele pertence mais ao sistema prisional do que a sua família. O grau de pertencimento dele é tão grande ao sistema, ele rompeu o vínculo familiar, ele pertence a um sistema penitenciário em que ele inconscientemente acaba praticando novos crimes para voltar. E eles acabam se sentindo bem lá. Claro que aparentam não, mas inconscientemente eles estão no lugar deles. Ali eles entendem que ali é o lugar deles. Tu entende como isso é muito profundo isso? E tu fazer ele perceber isso já pode ser um estalo para ele mudar o comportamento dele depois. É chocante, né? Eu acho que uma pessoa perceber assim, nossa, é uma sabotagem. A gente percebe isso em várias outras coisas. A gente está se sabotando, né, a nossa vida. E por quê? Porque a gente tem que olhar para dentro mesmo, ver o que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Nossas escolhas. Se a gente é livre mesmo para escolher, se a gente está só dentro de uma família e não olhando para o sujeito. Por isso que eu gosto muito também da constelação da identidade, porque ela olha para os traumas,
da pessoa. Ela vê você dentro do seu sistema familiar, né, com o afeto que faltou, mas ela também olha para você como sujeito, como pessoa, e vê como você tem a sua personalidade influenciada por esse sistema, né, pelo coletivo. E que você pode sair dessa identidade traumática e ir para uma parte mais saudável. Mas, assim, tem que ter coragem, viu? Eu vou te falar, porque às vezes Não é para você... todo mundo, Nara. Não Não. é para todo mundo isso. Ou pelo menos nem todos estão nesse estágio ainda. Muitos Sim. precisam ainda passar por todo esse movimento para depois ter essa consciência ainda. É muito difícil. Tem uma frase que fala, às vezes você quer mudar, acho que é da Clarice, você quer mudar um fundamento seu, assim, uma base sua, mas é ele que segura tudo. E aí que é resistência de mudança. É a questão dos segredos, sim, é a questão dos segredos de família. Tem segredos que não podem ser revelados, porque eles estruturam toda uma família, né? E às vezes você desregula todo o sistema de uma família em razão de um segredo que foi revelado. Então, tem coisas que no momento certo eles vão surgindo. Quem trabalha com o sistêmico sabe que um pequeno movimento pode desencadear, né, vários outros movimentos que pode demorar anos. E que às vezes a gente nem consegue fazer a ligação entre aquele primeiro movimento e esse último. Mas sim, ele teve toda uma sequência de atos aí que, se a gente for observar, eles têm uma correlação. Sim. E assim, a gente tem mais alguns minutos, uns 15 minutos, mas assim, eu queria ver com você, depois você vai falar do seu livro um pouco mais, se você quiser, mas como as pessoas que querem aplicar ou estudar mais sobre essa abordagem, elas podem seguir, assim, olhar cursos, seriam, ler livros, participar mais ativamente dentro do judiciário dessas... né, dessa política de justiça restaurativa, como seria? Eu sempre indico, assim, até nos cursos que eu dou, eu sempre saio da base. Assim, primeira coisa, você tem que trabalhar com o pensamento sistêmico. Então, vai ter que ler o Capra, vai ter que ler Maturana, vai ter que ler Varela, vai ter que ler esse pessoal. Pá, mas é difícil. Sim, fácil é estudar a doutrina de direito penal. Isso é fácil. Estudar artigo é fácil. Estudar o pensamento sistêmico e complexo, ler Morin, não é nada fácil. Mas você precisa ter uma mudança de paradigma de base. Se você não muda essa base, não adianta eu ficar estudando as leis sistêmicas, você não entende. Porque daí eu acabo entendendo que isso é uma dogmática. E as leis sistêmicas não são dogmáticas. Dogmática é o direito. As leis sistêmicas são uma filosofia de vida. Você precisa ter uma compreensão disso na vida. Então, primeiro começa a estudar o pensamento sistêmico. Paralelo a isso, começa a estudar a questão do movimento sistêmico, que é uma coisa, né? Vai ler o Bert, não só o Bert, porque ele foi apenas um que trouxe, né, que sistematizou, mas tem vários outros movimentos. Mas, enfim, depois vai para o movimento restaurativo, ou pode fazer isso ao mesmo tempo, porque eles caminham junto para a cultura de paz, eles não são excludentes, né? E aí você vai trabalhar com a justiça restaurativa, tu vai ter que fazer leitura sobre comunicação não violenta, tem que estudar a comunicação não violenta. Não necessariamente que a gente consiga aplicar no dia a dia, porque é muito difícil, mas pelo menos ter uma ideia das bases. Eu tenho uma meta de 2021 estudar CNV. Eu tinha uma resistência, porque eu falei assim, não, para eu aplicar a CNV, eu tenho que aplicar na família inteira. E aí é muito difícil. E aí eu falei assim, gente, eu tenho que começar aqui, na família. Então, eu já mandei para todo mundo o livro, vamos ver se eles animam o clube do livro, CNV. Porque Mas a grande mudança, Nara, é muito difícil. Você aplicar no dia a dia é muito difícil. Nós somos o laboratório para isso. Então, assim, eu quero começar a estudar isso. Primeira coisa, começa a ter uma postura de vida diferente. Uma postura não julgadora, uma postura que tenha uma escutativa, que olhe os sistemas e não apenas as separações, as partes, que ouça mais do que fale. Se você consegue incorporar isso no teu dia a dia, a tua profissão é uma consequência disso. Sim. Encontra o seu lugar no sistema, dentro da tua família, dentro da tua profissão, saiba onde é o seu lugar,
né? Porque daí você consegue compreender como isso funciona. Senão, não adianta você ficar fazendo leitura de... Claro, o que eu quero dizer, Nara, é que não adianta tu pegar um livro, fazer a leitura do livro e dizer que agora tu é sistêmico. Não. Tu conhece alguma coisa da proposta, mas não significa que tu é. Isso é um movimento de vida, um movimento de alma, que demora. Então a pessoa precisa se conscientizar disso. É verdade. E eu falo assim, gente, não tem como ser muito comercial no sistêmico, porque você quer vivência. Se você não viver, acabou. Não tem como. É um filtro. Exatamente. A vivência filtra as pessoas que estão aqui, porque você tem realmente que ser coerente. E isso demora, e às vezes eu percebi isso, assim, tenho que mudar meu comportamento em algumas questões, a CNV é uma delas, e eu vi que eu tinha uma resistência, mas eu tenho que olhar, porque chega um momento que a gente chega, né? Chega um momento que o momento chega, né? E aí chegou. E realmente eu preciso melhorar mais a comunicação e olhar mais para isso. E a gente vai andando também nessa caminhada. A gente vai acessando certos conhecimentos, porque a gente está mais preparado para viver aquilo. Né? Então, eu entendi o que você falou. Eu acho que é isso mesmo. O penal, ele exige muito também essa coerência, né? Porque você... É muito fácil, no estágio que está a nossa justiça dentro do penal, você sair do seu lugar, você ser influenciado, né, por um movimento contrário a isso. Então, você tem que estar muito certo do que você quer seguir mesmo, o que faz sentido para você dentro do direito. E aí é um ponto, né? Mas eu adorei o que você falou. Agora, assim, eu queria ver com você sobre o seu livro de execução penal. Eu assim, não sei muito de penal, mas eu entendo que a execução é depois que sai a sentença e vai cumprir a pena. E aí entra esse olhar também sistêmico, e a justiça restaurativa, ela acompanha essa execução. Você vê isso? Também. Então, teriam dois livros, na verdade. Tem a Constelação Sistêmica na Execução Penal, que foi aquele trabalho que eu te falei que a gente fez com os detentos, que não estavam em execução penal ainda, muitos deles, mas já estavam cumprindo pena ali, já estavam presos, preventivamente, pelo menos. E existe a possibilidade de você trabalhar a justiça restaurativa na execução penal. Por quê? Porque você prepara esses egressos para o retorno à sociedade. Então, isso eu trabalho no livro Justiça Restaurativa Diferenciada Integral, que é uma possibilidade de você trabalhar a justiça restaurativa na comunidade, que é uma perspectiva, escolas, movimentos sociais, enfim, as práticas restaurativas comunitárias. Um segundo movimento que é a justiça restaurativa dentro do judiciário, no processo crime, né, para você possibilitar a restauração e não apenas a punição. E um terceiro momento quando você já tem a pessoa cumprindo pena, então você trabalha as práticas restaurativas lá no sistema prisional, possibilitando que eles consigam retornar, né, o direito ao egresso, que eles consigam retornar para o sistema familiar. Então você integra a família com o detento no retorno, porque muitas vezes eles voltam e a família não os quer mais, e eles não têm mais o laço familiar. Então a justiça restaurativa ela é importante porque ela vai criar esse vínculo novamente, ela vai facilitar, né, que esse vínculo não se rompa e que esse vínculo comece a se estreitar, porque daqui a pouco ele está retornando. E aí, se você não tem esse vínculo novamente com a família fortalecido, o que acontece? Ele vai pertencer mais ao sistema prisional e volta depois. Isso é inconsciente. Então, são movimentos que precisam, são movimentos que dá para fazer. Isso não precisa do juiz e do promotor. Isso pode ser feito pelo diretor do presídio, do sistema prisional, da unidade prisional. Ele pode organizar com facilitadores esses movimentos restaurativos, porque isso já está na lei de execução penal, que é o apoio ao egresso, que nós não temos, o Estado não oportuniza isso. Então nós não temos um apoio ao egresso. Isso é uma possibilidade que é possível e é barato, porque você não tem despesa para isso, você já tem todo um instrumento, precisa ter um facilitador e a boa vontade desses profissionais para estarem ali.
E vocês acompanham até esse egresso dele para a família. Se ele aconteceu depois, não. Eles têm Não, também um acompanhamento depois, não? não. Nesse caso, a gente só fez o acompanhamento enquanto eles estavam no sistema prisional. O retorno para as suas famílias, a gente não teve condições de fazer esse acompanhamento, porque não tinha nem segurança, e nem estrutura, e nem verba, e nem disponibilidade. Então, isso é um papel que tem que ser do Estado, não é um papel particular. O Estado tem que oportunizar isso, né? Esse acompanhamento do egresso. O Estado pode oportunizar isso. Seria uma possibilidade. E, assim, uma pergunta que sempre me fazem. Eu não sou consteladora, mas estudo constelação, pensamento sistêmico, tem 2 anos já. Para atuar com essa abordagem sistêmica, precisa ou não ser constelador? Não é uma pergunta minha, né? Não, mas, sim, como eu te falei assim, antes, eu não preciso fazer constelação com os clientes. E eu, enquanto advogado, como falei, eu não faço constelação com por mais que eu tenha a formação de constelador, eu não constelo. Mas se eu fosse constelar, eu não constelaria os meus clientes. Mas você tem que ter uma postura sistêmica, ou seja, a tua postura de atendimento sistêmico, ela tira toda a necessidade de constelação. Você não precisa ser um constelador. Você tem que ter uma postura sistêmica, é diferente. É diferente, porque tem gente que tem formação e tem só um certificado, não está vivendo. Mas, e continua no cartesiano ainda. Isso. Eu queria ver se você quer fechar. Eu não sei se tem perguntas, que eu tive que desativar os comentários. Se tiver, podem fazer agora. Mas para você dar uma última palavra para a gente, que a gente tem mais uns 3 minutinhos aqui. Se você quiser colocar alguma coisa que você acha necessário. Quero te agradecer pelo espaço. Eu acho que é um tema que toca a todos nós, né? Porque a gente sempre vai ter pessoas próximas que passam por essas dificuldades, seja enquanto vítimas ou seja enquanto autores de fato. Então, é uma realidade que está muito presente e a gente precisa ter um olhar mais humanizado para isso, né? Eu acho que a chamada geral é isso. Você pode estudar, pode ler, agora, se você não ter na sua essência um olhar mais humanizado para essas questões de conflito, de violência, a gente vai continuar com esses movimentos que a gente tem por aí. Então, a gente precisa fazer diferente. Então, é importante a gente falar sobre isso, mesmo que você não seja a tua área, mas você abrir essa possibilidade de diálogo para as pessoas que te seguem na tua área, ter também uma perspectiva diferente, né? Porque o direito penal é muito, como eu te falei, é muito marginalizado, justamente porque ele trabalha com os marginais, que estão à margem. Então, parece que todo mundo que trabalha com direito penal está à margem do sistema. E não pode ser assim. Ele faz parte de um sistema como qualquer outra área jurídica, né? Então, eu acho muito bacana tu ter aberto essa possibilidade. É a última live do ano, agora vão ter que dar uma descansada, porque esse ano foi puxado. Esse ano foi assim, eu tô até agora fazendo curso, que eu falei, gente do céu, onde que eu pensei que eu tinha condições de fazer tanto curso? Mas eu agradeço muito, porque eu realmente acho que é tão necessário olhar para esse ramo, assim, com inclusão, realmente, né? Não criminalizar também quem trabalha com isso. É um olhar, precisa muito de olhar de forma coletiva para o direito penal. Eu acho que tá sempre ligado com outras áreas, porque eu posso ser penalizada dentro do meu trabalho por uma questão penal. Então, tem uma conexão. Eu acho que olhar para isso, olhando também com o sistêmico, é muito importante. Se a gente é sistêmico, a gente tem que olhar para todas as áreas, né? Então, eu agradeço muito. Essa live está gravada aqui, eu vou colocar também no YouTube. Eu quero poder saber mais um pouco de justiça restaurativa. Eu acho que é um caminho que tem a ver comigo, não é minha área, mas estudar, eu acho que é interessante. As práticas restaurativas podem ser aplicadas na justiça do trabalho, tá? Pois empresas também, né? Porque tem sim. Então, é super interessante. Exatamente. Então, existe essa correlação.
Mas eu agradeço muito. A gente vai ter outra oportunidade, se Deus quiser, de falar de novo, de outro Sim. tema, ou de novo sobre esse tema, porque eu acho importante. E conte comigo por aqui, tá bom? Gente, Obrigado, Nara. eu tinha tirado os comentários, mas qualquer dúvida, fale com o Fabiano. E a gente se vê por aqui, tá? Então, até mais. Obrigada. Até mais, Nara. Boa Valeu. noite. Bom final de ano Boa pra você. noite. Tchau, gente. Tchau.